Tudo bom com vocês? Então, como é que tá por aí? Então, hoje eu preparei um vídeo aí um pouquinho mais informativo. Vamos ver se o gordo passando aqui na frente não vai incomodar um pouco. Por isso que tem duas caixinhas aqui, eles ficam o tempo inteiro aqui junto comigo. Então, esse vídeo de hoje ele vai ficar junto daqueles outros vídeos mais informativos. Então vai ser aquele tipo de vídeo que fica cheio de palavras aqui, eu acho. Vou tentar colocar o máximo que eu puder. Por isso que eu já escolhi esse lugar aqui que tem essa cortina escura no fundo, então fica mais fácil de eu escrever, mas se não tiver espaço vai escrito até em cima de mim e dos gatos, tá? Então o objetivo é tentar passar mais informação sobre os 3 testes de inglês que são mais comentados nesse âmbito de estudar ou emigrar, que é o TOEFL, o IELTS e o CELP. Então, quem tem curiosidade sobre eles, fica aí que é o assunto do dia. Eu não vou entrar a fundo em nenhum deles, né? Não vou explicar as particularidades de cada um, eu vou falar meio que geral, as diferenças ou similaridades entre eles e também para que cada um é mais direcionado. Os valores que eu vou dar, eu vou tentar falar ou em dólar americano ou em dólar canadense, que vocês podem fazer a conversão. Eu não vou dar o valor em real, porque varia muito de um dia para o outro e, né, eu vou acabar falando alguma coisa errada. O primeiro que eu vou comentar aqui é o TOEFL. O TOEFL é o Test of English as Foreign Language. Traduzindo aí, tradução na hora, gente, seria o teste de inglês como língua estrangeira, né? E ele é desenvolvido pela ETS, ou ETS, né, que é a Educational Testing Service. Ele é americano, então ele é o mesmo teste, tá? Que você pode fazer de 2 formas diferentes, que é na internet ou no papel. Essas siglas todas vocês já têm uma noção do que significa, né? O I é de internet e o P é de papel, literalmente. Mas assim, tanto o internet quanto o de papel são a mesma prova. Eu vou falar depois dos outros testes, eles têm diferentes provas. Nesse caso é a mesma prova, só que feitas em digamos assim, interfaces diferentes, né? O TOEFL, em geral, custa ali na média de 160 a 250 dólares americanos. Essa variação, gente, eu procurei, e aí você vai procurar o teste, depende de onde você faz. Qual é a utilização dele? Basicamente, ele é para universidades e colleges, né? Ele é aceito em vários lugares do mundo, mas largamente e amplamente nos Estados Unidos, da onde ele é. E ele tem aí as pontuações de 0 a 120 no Internet Based e números muito bizarros no Paper Based, que é 310 a 677. Então, quando você estiver aplicando para a universidade, ela vai dizer qual é o seu resultado mínimo que precisa, o número mínimo que precisa, são esses números aqui, né? O próximo, então, é o IELTS. O IELTS também é outro famosão, né? O TOEFL é um dos mais famosos, o IELTS não menos. E a sigla IELTS é de International English Language Testing System, seria o Sistema de Teste Internacional para a Língua Inglesa. E ele sim, ele tem 2 testes diferentes. Então, ele tem o Academic e o General. Eu já tinha comentado brevemente sobre isso no vídeo lá que eu fiz sobre estudar fora e tal. Mas mesmo assim, não muda muito, porque a parte que muda entre os dois é a parte de escrita, onde o academic vai ser realmente mais rigoroso, mais voltado para quem vai estudar, e o general é mais aquele inglês do dia a dia, escrever e-mail, enfim, né? Então, o IELTS ele já tem essas 2 diferentes aplicações também, né? O academic, ele é para quem vai tentar universidades e colleges, então se você for fazer qualquer um desses 2, você vai precisar fazer esse teste, não adianta fazer o outro. E já o general pode ser imigração, visto de trabalho, então depende da onde qual é o país que você vai utilizar, ele vai ter uma aplicação diferente, mas como o nome já fala, seria uma proficiência mais geral, né? E o IELTS, ele é desenhado, né, enfim, desenvolvido pelo British Council, que é o mesmo do Cambridge, né? Então, ele é aceito e utilizado em países britânicos, né? Isso significa que Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e um monte de outros tantos aí. E a pontuação dele vai de 0 a 9, com algumas interpretações aí, né? Tem as bandas e tal, então você tem algumas
outras variações, mas em geral de 0 a 9. Então, o valor dele, ele é mais caro, na minha opinião, o mais caro desses três, né? Em dólar americano é 230 dólares, em dólares canadenses eu encontro normalmente aqui, quando eu faço a minha pesquisa, em 360 dólares canadenses. O IELTS, o site dele é bem fácil, é www.ielts.org. E o terceiro que eu vou comentar por cima agora é o CELPIP, que é o Canadian English Language Proficiency Index Program. Oh, meu Deus! Seria o Programa de Indexificação de Proficiência de Língua Inglesa Canadense. Que tradução horrível! Enfim, né? Mas enfim, a prova de proficiência em inglês canadense. E o que é interessante nele é justamente essa questão de inglês canadense. Muitas pessoas não sabem, e é normal a gente não saber disso, que tem diferença, sim, entre o inglês americano e o inglês canadense, assim como tem diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. No nosso caso do português, eu acho, minha interpretação disso, que é uma diferença muito grande. Já o canadense, para o inglês britânico, para o inglês americano, eu acho mais próximo, né? Mas mesmo assim, tem as suas particularidades. E aí o CELPIP resolveu ser o teste canadense, né? Tanto é que ele é desenvolvido pela Paragon, e a Paragon é subsidiária da Universidade de British Columbia, que nada mais é do que uma província canadense. Então, a aplicação dele também é com objetivos bem claros para a imigração e cidadania canadense. Então, ele também tem dois testes, vamos dizer assim, diferentes, porque são dois testes diferentes, mas eles são a mesma coisa. Uma é a versão mais longa e a versão mais curta, digamos assim. Um tem 4 partes e o outro tem 2 partes, né? O de 4 partes é para imigração, o de 2 partes é para cidadania. Então, geralmente falando, né, as particularidades de cada um deles seriam essas. Deixa eu dar aqui o site do CELPIP, é www.celpip.ca, né? Então, reforçando aí que todas essas informações que eu peguei são do site e, obviamente, algumas delas eu completo aí com o fato de eu já ter feito 2 desses testes e já me preparado para um terceiro. Então, eu tenho alguma familiaridade aí com eles. O CELPIP, ele vai de 0 a 12 em cada quesito, né? Então, basicamente é isso. E você tem uma média para saber o score final. Então, você não tem somatório de pontuação que nem o TOEFL, que soma 30, 30, 30, 30, dá 120, né? É que nem o IELTS, que faz uma média de tudo junto e dá de 0 a 9, no caso, o CELPIP dá de 0 a 12. Então, basicamente, os 3 testes, eles são muito parecidos entre si, até porque eles têm aplicações muito semelhantes, né, e objetivos de testar as pessoas de forma semelhante. Então, os 3 testes têm 4 partes, né, que seria o ler, o ouvir, o escrever e o falar. Aí a ordem vai mudar conforme o teste que você vai fazer. No caso do CELPIP tem um que, como eu disse, ele é a versão mais curta, ele é só ouvir e falar, né? Mas os outros todos, você tem essas 4 partes. E o TOEFL tem uma particularidade que é diferente dos outros 3, que ele tem 10 minutos de intervalo entre você faz 2 partes, intervalo outras 2 partes. E, gente, isso é uma benção, porque todos os outros você senta e começou, tem que terminar, né? Se você quiser ir no banheiro, você está perdendo tempo da prova e isso vai te penalizar de alguma forma. Então, essa caixa não tá pequena para vocês dois, não? Não, enfim. O TOEFL e o CELPIP, eles são totalmente no computador. Eles têm muitas semelhanças na forma que eles são estruturadas, as perguntas, da parte de falar, da parte de ouvir, então eles são bem semelhantes. Eu desconfio que o CELPIP, que é o bebê aqui da turma, é o mais novinho, se baseou no TOEFL, que é o mais velho da turma aqui também, né? Já o IELTS, ele é todo no papel. Então, vamos falar aqui, quem está no computador vai fazer o quê? Vai digitar a redação direto no computador, vai ouvir no headset a parte de ouvir e vai falar para o headset a parte de falar, vai gravar. Então você vai interagir 100% com a máquina, né? E isso para muita gente não é legal. Então tem muita gente que não gosta por causa disso, né? Tem muita gente que ama por causa disso. Então cada um, né? Mas a ideia de você
interagir com a máquina, às vezes pode ser melhor ou pior. Por exemplo, você tem um timer lá, tem um reloginho contando o tempo para cada questão que você está fazendo, independente da sessão que você está fazendo. Inclusive de quando você tem que falar. Então o cara faz uma pergunta, ele dá uma barrinha, corre lá de 10 segundos de preparação, 15 segundos de preparação, ele vai dizer o tempo. E aí, ó, valendo, tá gravando. Você tem que gravar a sua resposta e tá lá correndo o seu tempo. Terminou o seu tempo, ele já vai para a próxima questão. Então, tem muita gente que fica muito nervoso com isso, não consegue se soltar, tem muita dificuldade, acha que, de repente, o headset não está bem regulado, quando for corrigir vai te prejudicar, enfim, né? Tem 300 mil opiniões a favor e contra esse tipo de prova. Mas seria o CELPEP e o TOEFL estariam nesse grupo. Já o IELTS está em outro grupo, que também tem muita gente que é contra ou a favor pelos mesmos motivos. Você tem que escrever a redação, você tem que escrever nas lacunas quando você estiver ouvindo a parte de ouvir e completar, né? E a parte de falar, tá um amor aqui, daqui a pouco começa a se estapear, vocês vão ver. Quando chega na hora de falar, você não vai falar com a máquina, você vai falar com alguém. O que para muitas pessoas fica tipo uma entrevista e é muito mais confortável, entendeu? Do que você tem valendo, fala aí a sua parte, cortou e o que você gravou, o que você não gravou, paciência. Então, já o TOEFL, o IELTS e o CELPEP já são assim, você tem que gravar ali a resposta para depois alguém vai corrigir o que você gravou, então é meio... já a parte do listening, agora abre ali opinião pessoal da Kate, né? É uma das coisas que eu não escolhi o IELTS, além do fato dele ser mais caro, né? Mas enfim, o IELTS ele tem em geral, tá? Pode ser que na sua cidade lá você faça de forma diferente, não sei. Mas em geral ele é uma gravação que dá um play para todo mundo na sala que está fazendo a prova ouvir. Isso para mim já eu não gosto muito, né? Embora não tenha assim dificuldade, né? Eu gosto mais se eu posso ter um headset fechadinho aqui que eu posso aumentar o volume e ouvir bem claramente o que eu tô ouvindo, especialmente porque eu não tô indo na padaria pedir pão, eu tô fazendo um teste, você, né, vai ter nota para isso, então quanto melhor as condições, para mim, melhor, né? E pelo fato dele ser britânico e ter 300 mil colônias britânicas, você pode ter uma gravação em inglês britânico, com vocabulário britânico, ou você pode ter um inglês australiano, Nova Zelândia, Canadá. E aí, meus amigos, eu também não tenho assim grandes dificuldades, mas eu ficaria nervosa só de ter essa possibilidade de eu não poder entender algo, porque tem todo um inglês aí, um vocabulário que não é bem o que eu tô acostumada, né? Então, de novo, a minha opinião, esse é o motivo pelo qual, quando eu fui escolher tanto para estudar quanto para emigrar, eu fui para o TOEFL, depois para o CELPEP, eu fugi do IELTS, digamos assim, né, por causa dessa parte, do listening, né, mas tem gente que acha super tranquilo e prefere muito mais dessa forma do que os outros dois, até porque, pelo fato dos outros dois serem no computador, você vai estar numa baia aqui, né? E na hora que você estiver falando, seu vizinho pode estar lhe ouvindo, apesar dele estar de fone, vaza, né? Então também tem essa questão. O IELTS, ele é mais prova, todo mundo quieto. Depois tu vai para a sala, faz entrevista. Agora é a hora do listening, todo mundo listening, né? E já o CELPEP e o TOEFL não, você vai fazendo conforme o seu tempo, e se você começar a parte de falar antes do seu coleguinha, o seu coleguinha ele ouve e vice-versa. Então tem muita gente que não consegue se concentrar e se confunde porque o fulano está falando muito alto aqui do lado. Então assim, tem que saber essas particularidades e ver no que você é bom. Você é bom de se concentrar? Você gosta de falar com a máquina? Vai fundo nesse. Não consigo, então vai fundo no IELTS. Mas é isso. Eu acho que eu dei uma informação mais geralzona, assim, sobre cada um deles, mas para quem já tinha aquela dúvida de o que são essas coisas e para que elas servem, já sanou essa parte aí, né? Agora, claro, se vocês quiserem saber mais especificamente sobre cada um deles, eu posso fazer vídeos, eu posso explicar um pouco mais. Eu conheço relativamente bem as 3 provas, né? Mas, assim, eu indico que vocês pesquisem, procurem, se vocês já estiverem escolhido qual deles e se preparando, tem muita coisa boa aqui na internet. Se vocês quiserem, deixa aí as perguntas que eu indico, canais e tudo mais. Tem muito material. Eu, assim, para todas as provas que eu fiz, e não estou dizendo que eu fui um super sucesso, mas também não fui um super fracasso.
eu estudei por mim, né? No máximo, paguei um professor para 1 ou 2 aulas para fazer aquele apanhado geral, saber o caminho das pedras e pronto. Mas eu não comprei material, assim, específico. O CELPEP tem um monte de material à venda, né? Também não fiz meses e meses de cursos dedicados específicos para isso, porque hoje em dia a gente tem muito material aí. Então, assim, precisar, não precisa. Você encontra tudo praticamente de graça ou quase na internet, né? Então é isso. Esqueci de alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. Se alguém quiser depois saber as minhas opiniões, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas, em geral, você vai ganhar numa coisa aqui e você vai perder na outra lá. Então, eles meio que se equiparam, né? Claro, o que vai determinar a sua escolha do teste não é exatamente só isso que eu estou falando agora, mas também a aplicação. Por exemplo, o TOEFL não serve para imigração, então quem vai fazer imigração nem quer saber do TOEFL. Já o CELPEP não serve para estudar, quem vai estudar nem quer saber do CELPEP. Então, tem as aplicações específicas de cada um, tem os valores, né, que eu falei do TOEFL já ali naquele valor todo. O IELTS fica na casa dos $230 americano, $360 canadenses. E o CELPEP fica, acho que é $260 canadenses, com taxas chega a 299, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, escolhi o CELPEP porque o CELPEP é mais barato, né? Então, resolvi estudar para a prova porque eu queria pagar menos. Os 3 têm validade de 2 anos, então não adianta você fez o CELPEP há mais de 2 anos, ele não vale mais, o TOEFL e o IELTS também não. Eu dei o site de todo mundo, né? Ok. E eu acho que, em geral, é isso. Não, acho que é isso. Como eu disse, eles ficam aí entre 3 a 4 horas de duração, porque afinal de contas vai depender do quão rápido você é, ou que tempo vai ter as perguntas que vão te fazer. É isso. Então tá, vou me despedindo aí. Dúvidas e perguntas, deixa aí embaixo. Abraço, até mais.